boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Tudo Que Há, que está começando agora pela Rede CNT. Boa tarde para você, hoje é sábado 9 de março, vamos juntos a partir de agora até 1h30. Com certeza, eu quero aproveitar para agradecer a você que leva a sério esse nosso compromisso firmado e que todo sábado liga a TV para ficar aqui juntinho conosco. Ontem, sexta-feira, dia 8, foi o Dia Internacional da Mulher. Quero aproveitar e dar os meus parabéns a todas e dizer que as senhoras e as senhoritas são merecedoras de toda honraria e toda homenagem desse mundo. Obrigada. Eu vou desejar os Feliz Dia da Mulher para minha mãe, que com certeza deve estar aí assistindo. Parabéns para minha também, que com certeza assiste a gente todo sábado. Veja agora o que nós preparamos para você no nosso programa de hoje. A cultura é algo fundamental e indispensável na formação de cada indivíduo. Mas o que significa ter cultura, ser culto? O Pelourinho é um verdadeiro celeiro de artistas. Hoje nós vamos conhecer duas personalidades que tornam este lugar ainda mais encantador. Direto do Rio de Janeiro, você vai conhecer a Universidade das Quebradas. E ainda, nossa singela homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Sábado à tarde na CNT é tudo que há. A cultura é algo fundamental na vida e na formação de qualquer indivíduo. Mas o que é cultura? O que é ser culto? A gente começa essa edição com a matéria especial que fala justamente sobre isso. Como é que você se define culturalmente falando? Dá só uma olhada na matéria. A cultura é fundamental para a compreensão de diversos valores morais e éticos que guiam nosso comportamento social. Entender como esses valores se internalizaram em nós e como eles guiam nossas emoções e a avaliação do outro é um grande desafio. No dicionário, encontramos a definição de cultura como ato, efeito ou modo de cultivar. O complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, intelectuais, transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade, o conjunto de conhecimentos adquiridos em determinado campo. Mas será que devemos definir cultura somente com essas palavras? Cultura para mim é conhecimento, é sabedoria, é saber respeitar o direito do próximo, é você expandir. Cultura para mim é o que a pessoa adquire com o tempo, dependendo do meio em que ela vive, das circunstâncias que ela vive, do ambiente que ela vive. Um exemplo, a gente mora aqui na Bahia, a gente sabe que a nossa cultura parte vem da África, das nossas raízes são africanas. Eu acho que cultura depende muito do ambiente que a pessoa vive. Cultura? Cara, cultura é tudo, cultura é arte, pintura, música, cultura dentro da gente, cultura é tudo, velho. Bem, de antemão é preciso dizer que cultura é um conceito de várias acepções, ou seja, de vários significados. Mas, de qualquer modo, a gente pode conceituar a cultura como um complexo de experiências sociais, simbólicas de uma comunidade, de um país e de uma sociedade. Então, isso quer dizer que em cada lugar, em cada ambiente cultural, existe uma identidade que pode ser alta ou baixa. Por que nesse sentido alta e baixa? Porque às vezes a gente seleciona elementos culturais de uma comunidade como excelentes. Eu digo a gente, mas a gente faz parte de uma sociedade em que existem elementos que definem, seja a escola, seja o poder, né, seja o Estado, seja a educação. Então são, vamos dizer assim, aparelhos ideológicos do Estado que definem o que deve ser considerado como uma cultura alta ou baixa, ou uma identidade alta ou baixa. Então, nessa sociedade que a gente pode definir como, por exemplo, um complexo de comportamentos culturais, sociais, as pessoas podem referenciar-se a uma cultura ou outra, ou um elemento ou outro dessa comunidade. Então, queira ou não, haverá sempre esta distinção entre o que é cultura baixa e cultura alta. Ser culto não implica ser sábio. Há homens sábios que não são cultos e homens cultos que não são sábios. Mas o que ser culto implica é um certo grau de saber. E pra você, o que é ser culto? Não tenho ideia de que seja uma pessoa culta.
A pessoa culta normalmente é alguém que tem um conhecimento sobre alguma coisa. Ser uma pessoa culta é estar dentro do que forma a nossa cultura, ter um pouco de entendimento do que forma as nossas raízes, conhecer um pouco, aprofundar-se. Nós vamos dar uma paradinha agora para um rápido intervalo comercial e na volta tem a segunda parte da matéria sobre a cultura. Não saia daí. Videoclipes, shows, documentários, cobertura dos mais variados eventos, edição e finalização. Tudo com equipamentos de última geração. A produtora social leva até você a maior e melhor qualidade de áudio e vídeo. Tudo em alta definição. Produtora social, o seu sonho audiovisual virando realidade. Telefone 3419-2068. 3419-2068. Nem todo cidadão que é formado na universidade, não é, pode ser considerado como um excelente ou como uma pessoa com uma cultura acima das outras. Não é? Há a formação cultural, há a formação intelectual, mas na universidade, na academia, a gente desconstrói essa ideia de que aquela cultura popular que não é formada na universidade seja inferior. Não, ela é também superior porque cada pessoa tem uma aproximação com sua identidade cultural. E isso é interessante. E afirmar essa identidade é fantástica, porque mostra o quanto que a pessoa tem uma aderência, tem uma identificação com o seu lugar de fala, com o seu lugar de nascença, com o seu lugar de pertencimento, com o seu lugar social, cultural, sexual. Então, cada um de nós tem uma identidade. E essa identidade ela pode ter diversos cruzamentos, ou seja, o cidadão ele pode morar na Bahia e pode não gostar de axé. Ele pode gostar de axé e, por exemplo, ir ao museu. Então são diferentes formas de formação de um cidadão que perpassa por essas todas outras formas de convivência. Algumas pessoas classificam a cultura como subcultura. Mas será que essa classificação está correta? E afinal, existem subculturas? Nós sabemos que essa identidade baiana, essa cultura baiana, ela é diversa. Então o que nós temos que considerar é o seguinte, que a cultura não é uma coisa só. São várias culturas. Também não podemos chamar de subculturas. Porque quando você chama de subcultura, você está fazendo justamente o que é intencional reverter, ou seja, o preconceito. Quando você diz que existe uma subcultura, você está relegando mais uma vez uma cultura que não é vista como principal ou como identitária de uma nação, como inferior. Então, essa ideia de alta cultura e baixa cultura, ou de cultura baixa, de cultura alta, é natural num processo de formação de uma comunidade, de uma sociedade. Cultura é gente, plural, diversa, multifacetada, que na identidade de cada um forma um caldo coletivo que alimenta a história. Cultura para mim é todo dia estar descobrindo algo novo. Todo mundo tem cultura, né? Cada um, dependendo do ambiente que a pessoa viva, o convívio com outras pessoas, aí eu acho que a partir dali ela vai assimilando a cultura. Eu tenho cultura porque eu creio que a cultura é um acúmulo de conhecimento da vivência do dia a dia que você estabelece com a sociedade e com o mundo que você vive. Na verdade eu posso tirar um pouquinho de onda, porque eu sou do Curuzu, velho. Quem é do Curuzu nasce com cultura. A cultura lá dentro da gente, cultura negra, cultura afro. Então a gente tem essa consciência cultural, a gente já nasce assim. Eu acredito que eu não tenho cultura, eu busco a cultura, eu busco conhecimento, eu tento aprender um pouco a cada dia de alguma coisa que me interessa. Nossa, eu, modéstia à parte, eu acho que eu tenho, não sei responder. Eu acho que eu tenho cultura assim, mas saber explicar assim eu não sei. Gente, cultura é o que vivemos, é a vida, é a arte, isso é cultura. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que
somos mestiços, mulatos, cafuzes, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranices e judarabês. Aqui somos mestiços, mulatos, cafuzes, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranices e judarabês. Oriento Pis, Ameriquita, luz, único, caboclos. Oriento Pis, Ameriquita, luz, único, caboclos. O Pelourinho é, na verdade, um celeiro de grandes artistas. Nós vamos conhecer no Alô Pelô de hoje duas personalidades que tornam esse lugar ainda mais especial. Bota no ar. Meu nome é Pedro Leão Filho, mais conhecido como Peter, o Leão. Quer dizer, 11 anos que eu sou artista, sou autodidata, né? Estou sempre tentando superar o meu trabalho, porque eu acho que é uma necessidade você ter que se superar, né? E do próprio ser humano. O ser humano, pô, ele tem que estar sempre em movimento, porque senão ele envelhece, não é? De uma certa forma ele envelhece, não nessa referência de idade, mas assim até no pensamento você para. Então essa necessidade que eu tive de estar sempre melhorando. Eu nunca tive vocação para pintura e até hoje eu não me acho com vocação para pintura. Coisas foram fluindo, né? Mas desde antes, quando eu estudava no primário, as escolas elas exigiam que você fizesse pintura, tinha aulas de desenho, de pintura. Então, mais ou menos assim, ancorado nessas aulas de pintura, eu dei um segmento, resolvi ser um artista. E também por opção, por uma certa opção, né, de trabalho, de sobrevivência também, porque a sobrevivência também faz com que você corra atrás das coisas, né? Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas baianas, muitos baianos que têm comprado, alguns baianos têm comprado em minha mão. E eu agradeço muito para eles e espero que quando eles viram o meu trabalho e ficaram admirados, né, que eles passem isso para os outros, né? Que pelo menos que cheguem até para que nos conheça de perto e acabem também com esse preconceito, né? Que na Bahia a gente não trabalha só para turista, nós trabalhamos para o baiano também e esperamos que eles nos dê esse valor que precisamos. Meu nome é Roberto Oswaldo. Esse é meu nome. E quando cheguei na Bahia, eu passei a ser griote, contador de história. O meu trabalho é esotérico. Minha arte é esotérica. Não a questão esotérica comum. Eu falo esotérico pelo seguinte, porque é uma arte que traz da invisibilidade para a realidade dos fatos. Eu sou surrealista, eu procurei fazer uma arte negra. E deparei que não existe arte negra, existe afrodescendente. Como afrodescendente, você fica limitado em contar história. Porque como afrodescendente, você é obrigado a trazer imagens de África. Eu não sou afrodescendente, sou negro brasileiro. E o negro brasileiro tem uma concepção outra. A minha arte, ela exprime o que o negro brasileiro pensa e faz. Essa é a minha arte.
quisesse fazer arte pelo sobrevivência, voltaria a ser falsário. Eu fui um bom falsário. Pertencia a um grupo de São Paulo e Rio de Janeiro, que todo artista de nome tem meninos que fazem meninos que contribuem por trás da cortina. Por exemplo, o artista famoso, ele quer fazer 3 quadros. Então ele faz uma parte, desenha e manda para nós fazer o trabalho dele. Com o decorrer do tempo, a gente acaba até assinando por eles. Então eu fui um bom falsário. Mas um dia eu resolvi fazer a minha arte e abandonei esse mundo de falsário. Não existe por que pintar, por que andar, por que falar, por que comer. Não existe por quê, existe fazer. Eu faço. O que influencia pintar é viver, existir. Tudo está ligado a tudo. Existe uma teia de aranha, existe uma teia que tudo está ligado a tudo. Eu estou ligado a você, estou ligado à árvore, estou ligado ao caminho. Essa ligação faz com que eu vou criando a arte que faz essa ligação. Eu não faço arte porque quero, faço arte porque eu sou arte. A Universidade das Quebradas é um projeto na área da produção cultural que visa criar um ambiente de troca de experiências e saberes entre o ambiente acadêmico e comunidades do Rio de Janeiro. Nós fomos lá e mostramos para você agora. O programa Universidade das Quebradas faz parte do Programa Avançado de Culturas Contemporâneas, o PAC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele procura estimular a troca de experiências e saberes entre professores e alunos participantes. Ele é um curso que procura estabelecer a troca entre saberes, tanto da academia quanto da cidade do Rio de Janeiro. O curso tem 1 ano de duração na matriz, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 6 meses, que é um curso compacto, numa biblioteca parque da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Bom, onde é que ele acontece? Quais os ambientes, além da universidade, onde ele acaba atuando? Na verdade, o curso, o público-alvo do curso são produtores e artistas culturais das periferias do Rio de Janeiro. Eles trazem esse saber que eles já têm, essa experiência que eles já possuem em suas comunidades para dentro da universidade. E a universidade oferece para eles todo o conhecimento e saber dentro da área cultural. Rosângela, quem pode estar participando da Universidade das Quebradas e qual a forma de ingresso? Bom, a Universidade das Quebradas garante, através de um edital para ingresso na Universidade das Quebradas, artistas e produtores culturais da periferia do Rio de Janeiro. Há uma inscrição através de formulário próprio e depois de analisadas essas inscrições, nós selecionamos os candidatos para uma entrevista. Quais as oportunidades que acabam surgindo para essas pessoas que participam? Bom, as oportunidades começam dentro da própria universidade, que é a UFRJ, onde eles têm acesso a uma declaração de matrícula no curso, que vai ter acesso a carteirinha de estudante, a bibliotecas, tanto da UFRJ quanto de outras instituições, centros culturais, participação em eventos que nós conseguimos dispor para eles durante o curso e também para permanecer em outras edições do curso da Universidade das Quebradas. Uma vez quebradeiro, sempre quebradeiro, né? Então eles colocam em prática o que eles já fazem nas suas comunidades, difundindo os saberes que eles adquirem dentro da universidade e aprimorando o que eles já sabem, né? No teatro, no cinema, muitas vezes eles vão participar de alguns congressos em outros países, né? E produzem, né? Peças de teatro, curtas e até trabalhos escritos, como livros, poesias. Nós temos oficinas de linguagem e expressão, uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, onde eles têm aulas de expressão, de linguagem, de português, para elaborar cada vez melhor os seus projetos culturais.
E temos também saídas culturais, onde eles têm oportunidade, junto com um dos coordenadores, de visitar museus, centros culturais, peças de teatro, espetáculos de dança, enfim, tudo que possa ampliar cada vez mais o conhecimento deles dentro da área de cultura. Nosso programa vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Videoclipes, shows, documentários, cobertura dos mais variados eventos, edição e finalização. Tudo com equipamentos de última geração. A produtora social leva até você a maior e melhor qualidade de áudio e vídeo. Tudo em alta definição. Produtora social, o seu sonho audiovisual virando realidade. Telefone 3419-2068, 3419-2068. Ontem foi 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Essa data é comemorada em todo o mundo por retratar a luta e as conquistas das mulheres ao longo dos anos. Nós fomos às ruas conversar com estas guerreiras e mostramos para você agora. Meu nome é Rochelle, Priscila Rochelle. Eu sou vendedora e aqui eu tenho um cargo de vendedora responsável. A gente entra às 9 da manhã e só sai quando o último cliente sai, né, na verdade. Quem trabalha com vendas é isso, a gente tem que sair sempre quando o último cliente sai, para que ele venha se sentir satisfeito, entendeu? Hoje em dia a mulher se igualou o homem, assim, entendeu? Ela se veio globalizada com o tempo, o mundo foi se propagando, se globalizando, ela também veio assim, globalizada também. É uma conquista pra gente, a gente tem que ir, a gente tem que batalhar, tem que correr atrás e sempre ser mulher, né? A gente não deixa de ser mulher quando a gente faz um serviço, quando a gente trabalha, quando a gente está na correria. A gente nunca vai deixar de ser essa mulher guerreira. O que representa o 8 de março para você? Muita conquista. Eu, assim, quase 90% das mulheres, 80%, não digo 90%, 80% das mulheres de Salvador e do Brasil são separadas. E, assim, eu faço parte de uma delas. E quando você se enquadra nesse perfil de mulheres separadas, você trabalha mais, você conquista mais, você trabalha por duas pessoas, homem e mulher. Então eu sou pai e mãe do meu filho, então é muito bom, muito gratificante para poder ter tirado do meu dinheiro, para poder dar alguma coisa para o meu filho, ele estudar onde ele estuda, é muito bom. Você sabe por que da escolha dessa data? Não sei não, conta aí para mim. Conto sim. A ideia da existência de um Dia Internacional para a Mulher surgiu na virada do século XX, quando ocorreu a incorporação da mão de obra feminina em massa, principalmente na indústria. As condições de trabalho frequentemente insalubres e perigosas eram motivo de frequentes protestos por parte das trabalhadoras. Muitas manifestações ocorreram em várias partes do mundo. Então minha vida é estabilizada, no caso de não depender de ninguém, só de mim e Deus. Você considera isso muito bom, então? Muito bom mesmo. Hoje as coisas já se evoluíram mais, né? Antigamente as mulheres tinham mais dificuldade, que ela não podia trabalhar no construção civil, para dirigir hoje um ônibus. Hoje você vê mulher dirigindo carreta, dirigindo ônibus, mulher em construção civil. Então, para mim, hoje as coisas evoluem. Então, hoje, para mim,
bem mais fácil. Desde o antigamente, as mulheres elas vêm evoluindo e conquistando cada vez mais cargos que são ditos antigamente como impossível. Porém, as coisas mudaram, o mundo evolui e, consequentemente, a mulher acompanha essa evolução. Para mim é ótimo, é bom, porque em determinados lares o homem era o patriarca, era quem cuidava da família, era quem auxiliava tudo. Porém, o tabu foi quebrado e as mulheres hoje em dia são a matriarca da família, ela assume impostos, ela não deixa que sua família se desabe por uma falta de um pai no lar. E aí ela passa a ser o pai e a mãe. Consequentemente, isso traz assim uma melhora, engrandece mais alguns pontos femininos. Porém, há algumas situações em que alguns patrões, algumas pessoas acham que as mulheres não são capazes. Por falta de... diz que não, mulher é muito emocional. Mas eu acho pelo contrário, a mulher tem razão, tem emoção e sabe lidar muito bem com isso. Antigamente a mulher não tinha um espaço na vida social e hoje a gente conquistou muita coisa, não só o trabalho de carteira assinada, também e não só o trabalho de carteira assinada e também várias outras coisas. É mais do que uma vitória, é mais do que uma conquista, é mais do que um sonho realizado. Pelo fato de a mulher ter conquistado um espaço na sociedade que a gente não tinha. Votar, nosso voto, direito a voto, a gente não tinha isso e hoje a gente tem. Nosso programa está chegando ao fim, mas não se preocupa não que no próximo sábado tem mais. Valeu a você pela companhia, pela audiência, um ótimo sábado, bom domingo, a gente se vê semana que vem. Tem tudo que há. Tchau.